no versículo 22 ao 32. Todos acharam, irmãos? Leiamos. Depois disso, levaram um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus curou, de modo que ele pôde falar e ver. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Amém? Oremos. Senhor Deus, pedimos humildemente, Senhor, que nos ajude, Pai Santo, a expor a Tua palavra, através do Teu Santo Espírito que nos guia, Senhor, na verdade. Pai, pedimos que prepare os corações para também compreender e receber a Tua palavra, Pai, de maneira que cada um de nós sejamos edificados nesta noite. Saiamos daqui com mentes renovadas por meio da Tua palavra e que possamos glorificar o Senhor em nossas vidas em obediência a ela. Pedimos, Pai Santo, que nos ajude, ó Deus, a falar aos corações da Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Pode sentar, irmãos. Semana passada nós falamos sobre a primeira vitória de Jesus Cristo sobre Satanás através da sua tentação. E hoje nós vamos falar sobre a vitória de Jesus Cristo sobre Satanás através do seu poder. Ele venceu Satanás pela obediência e hoje nós vamos falar da vitória de Jesus Cristo através do seu poder. Quando nós, na semana passada, lemos Mateus capítulo 4, que fala da tentação de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos que na última tentação, quando Satanás transportou Jesus Cristo a um monte muito alto e mostrou todo o reino para ele, e disse que se ele o adorasse, que daria este reino a ele. Aqui nós podemos ver, logo de início, que o que está em jogo, através da tentação, da última tentação, a gente vê que o que está em jogo é o reino de Deus, e Satanás sabe que Jesus Cristo, ele vai
disputar este reino em nome de Deus. Então já fica claro para nós, Jesus Cristo conseguiu vencer Satanás ali através da sua obediência ao Pai. É interessante que Lucas, no capítulo 4, versículo 13, diz que Satanás se retirou por um tempo. É como dois reinos que estão em guerra, e quando um reino não consegue prevalecer sobre o outro, ele parte em retirada, ele se ausenta um momento para poder se reagrupar, se organizar e montar suas estratégias, porque sabe que não pode, naquele momento, vencer o inimigo. E foi isso que Satanás fez. E nós vamos ver que essa é a primeira vitória de Jesus Cristo sobre Satanás na tentação. E é interessante que Satanás ele é chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo em João, no capítulo 12, versículo de número 31, príncipe deste século, príncipe deste mundo. Ele tinha um poder e um domínio sobre este mundo. E lembrando que ele ofereceu um reino para nosso Senhor Jesus Cristo, e falamos que este reino é um reino opressor, é um reino de sofrimento, é um reino de morte. E nós observamos que Jesus Cristo chama Satanás de serpente e escorpião, quando ele está enviando os discípulos para pregar o evangelho, para curar os doentes, limpar os leprosos e ressuscitar os mortos. No versículo 19 do capítulo 10 de Lucas, nosso Senhor Jesus Cristo: eu vos dou poder para pisar em serpente e escorpiões. E nós, analisando que o veneno da serpente e escorpião é algo terrível, mortal. E este reino de Satanás é assim, cheio deste veneno. A gente vê que ele é o causador de todo sofrimento humano. E nós vamos analisar, à luz das Escrituras, que Satanás está por trás de todo o sofrimento físico da humanidade. E o reino dele é este reino opressor. E o reino dele é um reino de sofrimento, é um reino de injustiça, é um reino de dor, é um reino de morte. E ainda vemos também que ele tem se apoderado da vida dos homens, ele tem tomado posse da vida dos homens através de seus demônios. A gente tem que olhar para o ministério de Jesus Cristo e ver o que nosso Senhor Jesus Cristo fez na vida das pessoas. É interessante que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando dá a missão para seus discípulos, ele diz que eles deveriam curar os enfermos, limpar os leprosos, expulsar os demônios e ressuscitar os mortos. Esta era a missão que os discípulos deveriam fazer, irmãos. E no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai realizar esta obra. Jesus Cristo vai expulsar os demônios da vida das pessoas. Jesus Cristo vai curar as pessoas de muitas enfermidades, como nós acabamos de ler aqui, o versículo de número 22 do capítulo
12 de Mateus diz: depois disso, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou. A sua cegueira e a sua mudez era realizada justamente por uma possessão demoníaca na vida dele. Isso não é um caso, irmãos, isolado ou específico, mas vamos analisando que isso acontece, que Jesus Cristo vai se encontrando com pessoas que são cheias de problemas e Satanás está por trás disso na vida dessas pessoas. Tinha uma mulher que havia 18 anos, que andava curvada, doente. E quando Jesus Cristo expulsou o demônio dela, aquela mulher voltou ao normal e foi liberta. Então Satanás, ele é o causador de todo sofrimento físico na vida do homem. Então, analisando como é o império, como é o reino, como é o domínio de Satanás, a gente pode ver que o reino dele é um reino opressor. É um reino de sofrimento, é um reino de injustiça, de dor e de morte. Ele é a serpente, ele é o escorpião que tem destilado seu veneno entre a humanidade e causado um grande dano na humanidade. E aí vem o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 19, e acompanhe comigo essa leitura e observe. Lucas capítulo 10, versículo 19. O versículo 18 diz: ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhe dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhe fará dano. Jesus tinha enviado os discípulos para realizar esta obra, e eles voltaram alegres. E Jesus Cristo está dizendo para ele: eu vi Satanás caindo do céu como raio, através do ministério dos discípulos, através do poder e autoridade que nosso Senhor Jesus Cristo tinha dado para os discípulos para realizar esta obra. E eles voltaram alegres. E Jesus Cristo disse que tinha dado este poder para ele, justamente para que eles pudessem desfazer as obras do diabo. E no capítulo 13 de Lucas, e o versículo de número 11, diz aqui: e ali estava, Jesus Cristo estava na sinagoga, e diz: e ali estava uma mulher que tinha um espírito que mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse: mulher, você está livre de sua doença. Então lhe pôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curado nesse dia e não no sábado. O Senhor respondeu: hipócrita, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento no estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, está esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia?
Então observamos que Satanás ele tinha um domínio sobre a vida das pessoas. Ele mantinha as pessoas presas. Ele mantinha as pessoas cativas. Ele oprimia através dos demônios a vida das pessoas. E muitas doenças eram causadas justamente, irmãos, por obra maligna. Nós conhecemos também do moço que era um lunático e que tinha um demônio na vida dele. E Jesus Cristo estava libertando essas pessoas. Então o que nós vemos é Jesus Cristo vencendo Satanás pelo seu poder. Pelo seu poder, Jesus Cristo estava vencendo Satanás. Estava libertando as pessoas. E estava salvando, estava conquistando o reino de Deus, conforme nós aqui lemos. Jesus disse: se eu expulso o demônio pelo Espírito Santo, é chegado a vós o reino de Deus. Então as doenças, elas estavam relacionadas à possessão demoníaca. Satanás, ele é o causador dos males físicos na vida das pessoas. Mas o que nós estamos vendo, através dos milagres de Jesus Cristo, é Satanás sendo, irmãos, destituído do seu domínio. É Jesus Cristo destronando Satanás, não só destronando, mas despojando ele. Conforme ele diz aqui, que ninguém pode entrar na casa do valente sem que primeiro o amarre e depois saqueie os seus bens. O que Jesus Cristo está fazendo? Ele está destronando, tirando Satanás do domínio, do controle. O que Jesus Cristo está fazendo? Ele está despojando Satanás. Ele está vencendo Satanás porque ele é mais poderoso que Satanás. E o reino dele está vindo com poder e autoridade. Jesus está trazendo o reino de Deus com poder e autoridade. E Satanás não pode fazer nada diante do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele deve fazer é simplesmente obedecer e bater em retirada. E toda vez que Jesus Cristo se encontrava endemoniado, ele dizia: saia dele. Nós lembramos do demônio gadareno, que ali era amarrado, mas as correntes não podiam prendê-lo. Andava vagando, assustando as pessoas. Mas quando se encontrou com o nosso Senhor Jesus Cristo, caiu de joelhos. Ele caiu de joelhos. E o que é que ele diz? O interessante é que ele reconhece quem é Jesus. Até os demônios sabem quem é Jesus. Ele chega ao Senhor Jesus Cristo e diz: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E ele sabe que a sua hora não chegou. E ele sabe que Jesus Cristo é quem vai enviá-lo para o abismo. E ele diz: a nossa hora ainda não chegou. Vieste aqui para nos atormentar antes da hora? Ele sabia que a sua hora ia chegar, e ele sabia que Jesus Cristo é o Senhor e que iria julgá-lo, iria condená-lo, enviaria ele para o abismo. Mas ele sabia que a hora não tinha chegado, mas ficou assustado com a presença de Jesus Cristo. Ficaram apavorados quando o Senhor de toda a terra, o Senhor de todo o céu, quando chegou naquele lugar, os demônios ficaram apavorados. E eram legiões, irmãos. Não era um demônio, eram legiões. Imagine como ficaram ali apavorados, pensando que era o seu fim naquele momento, com a presença majestosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E Tiago diz que os demônios creem que até estremece diante dele. Mas nós, criaturas pecadoras,
limitadas, finitas, mortais, não temos noção da realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo está expulsando os demônios. Mas o que nós devemos ver nisso é que ele está destronando, ele está tirando Satanás do governo, ele está tirando Satanás do domínio, ele está tomando o reino de Deus de volta. É isso que nosso Senhor Jesus Cristo está fazendo. E algumas pessoas não estão compreendendo. Então Jesus vence Satanás através do seu poder. Ele tinha vencido a primeira batalha com obediência, simplesmente resistindo Satanás, se submetendo ao Pai, obedecendo ao Pai, mas agora ele está em um confronto direto aqui com Satanás. Ele está partindo para cima de Satanás, do seu reino, e está destituindo ele do seu domínio. E ele está trazendo o reino com poder e autoridade. E é isso que nós estamos vendo, ele sendo destronado. Quando Jesus Cristo disse para os discípulos: eu vi Satanás caindo como raio, e eu vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões. Então Jesus Cristo está dizendo: estou tirando ele do seu trono, eu estou tomando o seu reino, eu estou saqueando os seus bens. É assim que nós devemos olhar para os milagres que Jesus Cristo estava realizando, os milagres de cura, os cegos que Jesus Cristo dava vista, os mudos que ele fazia falar, os surdos que ele fazia ouvir, os paralíticos que ele fazia andar, e os mortos que ele ressuscitava. Então, cada milagre que Jesus Cristo estava realizando, irmãos, era sua vitória sobre Satanás. Era a vinda do reino de Deus que estava prevalecendo sobre o reino das trevas. E ele estava desfazendo as obras de Satanás através do seu poder. E como nós falamos aqui, os demônios sabiam quem era Jesus Cristo. Ele sabia que a hora deles ainda não tinha chegado. E eles ficam apavorados com isso. E eles pedem para que Jesus Cristo deixe que eles entrem naqueles porcos. E Jesus Cristo permite. E os porcos vão em direção ao precipício. As pessoas daquela cidade acabaram também expulsando Jesus Cristo da cidade, por causa do prejuízo dos porcos. O homem que tinha sido liberto pediu para seguir a Jesus, mas Jesus Cristo disse: vá e conte aos seus o que Deus fez por você. E aquele homem saiu para dar testemunho de que Jesus Cristo tinha libertado ele, que Jesus Cristo tinha libertado ele de toda aquela opressão. E quem via aquele homem antes e via aquele homem depois, pôde testificar do poder de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando a gente olha para todas essas coisas e os milagres de Jesus Cristo, como nós devemos entender? Porque é uma questão dos crentes banalizar muito os milagres. Os crentes banalizam muito os milagres. E a gente está sempre querendo milagres, querendo ver milagre de Deus na nossa vida, até mesmo com uma demonstração do amor de Deus. E é interessante que cheguei em casa domingo passado e meu filho disse para mim: pai, Deus falou comigo na igreja. Falei: falou com você? Falou. Eu já testei a Deus pedindo um milagre
na minha vida como prova do amor dele. E eu vi que hoje que isso é errado. Falei, que bom que você conseguiu entender isso. Então as pessoas banalizam muito os milagres. E as pessoas vivem em busca de milagres. As pessoas estão sempre pregando milagres, sempre induzindo as pessoas a buscarem milagres de Deus. E nós vamos entender isso claramente para que a gente não venha banalizar mais os milagres. Como devemos entender os milagres de nosso Senhor Jesus Cristo? Primeiro, como cumprimento da profecia. Os milagres de Jesus Cristo devemos entender como cumprimento das profecias. Olha o que ele diz aqui no capítulo 11, versículo de número 5. Os cegos vê, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza em mim. Essa é aquela passagem que nós já pregamos alguns domingos passados, onde João Batista está preso e, ao ouvir falar que Jesus Cristo está realizando esses milagres, manda seus discípulos perguntar a Jesus Cristo se era ele mesmo aquele que havia de vir ou esperamos outro. E Jesus Cristo agora, diante dos discípulos de João, cumpre a profecia de Isaías 35 e também em 61. Então, olhando para o que Jesus Cristo está realizando, nós devemos ver os milagres como cumprimento das profecias que Deus tinha dado no Antigo Testamento. Estava se cumprindo agora na pessoa de Jesus Cristo. O reino de Deus estava chegando. Porque às vezes a gente olha para a Bíblia e diz, Deus é poderoso, Ele é o mesmo, e a gente ainda cita esse texto fora de contexto. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então Deus faz hoje também, mas não entende que Deus faz tudo conforme o seu propósito. Deus estabeleceu um propósito, irmãos. Deus criou um plano, e tem seus propósitos desse plano, e Ele age conforme os seus propósitos, não porque nós queremos. Ele vai seguir o curso da sua bondade, da sua vontade, não da nossa vontade. E a gente olha para a Bíblia, mas tantos milagres, e a gente fica perguntando, mas por que não há milagres hoje? Por que não vemos milagre? Algumas pessoas dizem, é porque o povo está desobediente, é porque o povo está incrédulo. Esse não é um argumento para ser levado a sério. Porque os milagres ocorreram justamente no período de maior incredulidade da vida do povo de Israel. Então não deve ser levado tão a sério. Então devemos ver os milagres como cumprimento da profecia que Jesus Cristo estava cumprindo. O texto diz que os milagres era a salvação do Senhor vindo para eles. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 68. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Que é o cântico de Zacarias. O capítulo 7 de Lucas ainda, o versículo 16. Os milagres é o cumprimento da profecia. Deus está vindo para salvar o seu povo. Aqui foi quando Jesus Cristo ressuscitou o filho de uma viúva. O versículo 16 diz assim, do capítulo 7 de Lucas: todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam a eles: Deus interveio em favor do seu povo. Essa notícia sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Jesus estava
cumprindo as profecias do Antigo Testamento através dos seus milagres. E qual o propósito dos milagres, irmãos? Que a gente vê tantos milagres, Deus fazer tantas coisas maravilhosas nas Escrituras, mas eu acho que talvez a gente não ficasse tão impressionado com os milagres, porque por causa da nossa incredulidade. Muitos dos fariseus não ficaram tão impressionados com os milagres. Ainda queriam sinais. Ainda assim duvidava de quem era Jesus Cristo. Os milagres são as credenciais, irmãos, de um homem enviado por Deus. Era as credenciais que indicavam que Jesus Cristo, ele era o Filho de Deus, que ele era o Salvador do seu povo, que ele era o Messias. Os milagres veio para testificar, para identificar o Salvador e para confirmar que suas palavras são verdadeiras. O propósito dos milagres, porque os milagres, irmãos, ele é um sinal. Um sinal é algo que aponta para algo. Então, os milagres eram um sinal que apontava que Cristo é o Filho de Deus. Os milagres é o sinal de que Jesus Cristo é o Salvador e que suas palavras são verdadeiras. E tudo aquilo que ele diz é a verdade. Os milagres apontam para isso. É interessante que nós vamos ver algumas pessoas reconhecendo isso na vida de Jesus. O próprio Nicodemos. João capítulo 3, versículo de número 2 e diante, Nicodemos chega para Jesus Cristo e disse: Mestre, sei que é vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres se Deus não for com ele. Então, Nicodemos estava reconhecendo que Jesus Cristo é o Salvador. O capítulo 6 de João, versículo 14, nós estamos falando sobre o propósito dos milagres. Qual o propósito dos milagres? João capítulo 6, versículo 14 diz: depois de ver os sinais miraculosos que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Deus tinha dito isso para Moisés: suscitarei um homem, um profeta semelhante a ti no meio do povo, e todo aquele que não obedecer será exterminado. E agora o povo está dizendo aqui, quando viu os milagres de Jesus, começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que haveria de vir ao mundo. Capítulo 7, versículo 31 de João ainda diz assim: assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e dizia: quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez. Os milagres são as credenciais da identidade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que sua palavra é a verdade. Os sinais estavam apontando para Cristo, para autenticá-lo, para confirmar que o que ele dizia era verdade. E aí a gente precisa nos voltar para compreender isso lá em Moisés. O primeiro homem que Deus começa a usar para realizar milagre é Moisés. Se você bem lembra, no capítulo 4, capítulo 13, capítulo 4, quando Deus chama Moisés e diz: ó, Moisés, vá ao Egito e liberte o meu povo. E a conversa de Moisés é essa: o povo não vai crer em mim. O que eu vou dizer para ele? Deus disse: diga que o Deus de seus pais lhe apareceu. Mas eles vão dizer que o Senhor não me apareceu. Eles não vão acreditar em mim. E aí que Deus começa a dizer para Moisés: o que você tem na mão, Moisés? Ele tinha um cajado. Jogue do chão. E quando Moisés jogou o cajado do chão,
o cajado se transformou em uma serpente. Esse foi o primeiro sinal que ele deveria levar para Israel. Para quê? Para confirmar que Deus tinha aparecido a ele e tinha enviado ele a libertar o povo. O primeiro sinal que Deus tinha dado para que Moisés mostrasse ao povo que ele tinha sido enviado por Deus foi transformar o cajado em uma serpente. O segundo, Deus disse: coloque a mão no peito, Moisés. E quando ele colocou a mão, Deus mandou tirar. Quando ele tirou, a mão estava leprosa. E depois colocou de novo, a mão estava curada. E Deus deu um terceiro sinal: você pegue água do Nilo e derrame, e a água se transformará em sangue. E eles crerão que eu sou, te enviou para libertá-lo. Então, como nós estamos falando, os milagres, eles não estão espalhados nas Escrituras, como nós supomos. Os milagres, eles estão pontuados e concentrados nas Escrituras. Os milagres vieram no período de revelação de Deus, de salvação de Deus. Foram nesse período que os milagres ocorreram. Deus envia Elias. O povo estava adorando a Baal, uma idolatria terrível. E Deus envia Elias para converter o povo. É interessante que em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 24, depois que Elias ressuscita o filho da viúva, depois que isso acontece, esse milagre acontece, olha o que a mulher diz: sei que tu és um homem de Deus e que a palavra na sua boca é a verdade. Os milagres ocorreram, irmãos, nesse período. Deus enviou Moisés para libertar o seu povo e para se revelar ao mundo. Quando Deus chegou, é interessante que quando Moisés chegou no Egito, que falou para Faraó: olha, Deus ordena que você liberte o seu povo. Sabe o que Faraó diz? Não conheço o Senhor e não libertarei Israel. E é por isso que as pragas, quando são enviadas, ela vai com as seguintes palavras: para que Faraó saiba que não existe Deus comigo. Para que Faraó saiba que toda a terra me pertence. Para que Faraó saiba que eu sou o único Deus no meio do Egito. E que toda a terra é minha. Os milagres, eles são acompanhados, as pragas são acompanhadas com esses dizeres. Porque Faraó diz: eu não conheço o Senhor. E Deus diz: eu vou me apresentar para ele como o único Deus verdadeiro. Como o único Deus dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas. E ali, por causa dos milagres que Deus realiza, Ele está salvando o seu povo e está se revelando. Está se dando a conhecer. Então os milagres, eles veio nesse período de revelação de Deus. Então, através dos milagres, Deus estava confirmando que Moisés era o enviado de Deus, que Moisés era o Salvador de Israel. Foi enviado para libertar Israel. E Israel deveria se submeter e obedecer à voz de Moisés, porque Moisés estava seguindo a voz de Deus. Foi o homem que Deus usou para libertar o seu povo. Então nós não devemos banalizar os milagres e exigir que Deus opere milagre na nossa vida, porque isso é tentá-lo. Nós devemos confiar na sua palavra, na sua graça, no seu amor, na sua providência, porque Ele cuida de nós. E uma coisa interessante, os milagres, eles, como nós falamos, estavam pontuados.
e concentrado nas Escrituras. Em que período nós vemos que os milagres estão acontecendo? É no período que Deus está libertando Israel e está se revelando para os egípcios e para o mundo também. E o mundo está conhecendo a Deus. E é um período de salvação. É o período entre Moisés e Josué. Se você observar, depois que o povo entra na terra, os milagres, que o povo conquista a terra, os milagres cessam. Agora não tem mais comida decaindo do céu. Agora não tem mais Deus afogando os inimigos. Não tem Deus abrindo mais o mar nem o rio. Não, Deus não está mais derrubando muralhas. Não, o povo agora está lutando suas guerras. O povo agora está plantando para comer. O povo agora está adorando a Deus. Aí houve outro período de apostasia, que é o período justamente entre Elias e Eliseu. E há uma coisa interessante, que o período de tempo de 60 anos de Moisés e Josué é o mesmo tempo também de Elias e Eliseu. Esse período que o povo estava na apostasia e Deus estava salvando o povo. Elias parece que realizou 7 ou foi 8 milagres. Eliseu realiza, parece que 14 ou 16 milagres. Como ele pediu, dá-me a porção dobrada do teu espírito. Eu vejo, no começo da minha fé, via muito isso. Irmãos pedindo a porção dobrada do espírito. Irmãos dando a porção dobrada do espírito de Elias. Ele nem Elias era, mas ele dava a porção dobrada. E o que isso significa? Significa que o ministério de Eliseu foi, irmãos, o dobro do ministério de Elias. Ele realizou o dobro dos milagres que Elias realizou. Nesse período, Israel tinha abandonado a Deus, tinha quebrado a aliança, Israel tinha apostatado, Israel estava agora vivendo sob o domínio dos inimigos, e Israel estava, irmãos, sob a opressão dos demônios, estava adorando a ídolos. Então Deus vem para salvá-los, e aí Deus envia Elias para isso. E uma coisa interessante é que depois a gente vai ver que Deus envia Jesus Cristo para salvar, e esse período que ocorre milagre é um período também mais ou menos de 60 anos com Jesus Cristo e os apóstolos, dando continuidade à missão que nosso Jesus Cristo realizou. Você observou? Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Jesus e os discípulos realizando essa obra de Deus. É nesse período, é o período de salvação que Deus está, irmãos, operando milagres. E esse período é um período também de apostasia, é um período de incredulidade, é um período, irmãos, de abandono de fé. É um período de escravidão, de perdição, e Deus está operando os milagres para trazer o povo. Então, nós não devemos de maneira nenhuma banalizar os milagres. Quando nós olhamos nas Escrituras para os milagres de nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos ver que aquilo é o cumprimento das profecias que Deus tinha dado para o povo. É as suas promessas que estão se cumprindo. O reino de Deus está vindo com poder, com autoridade, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que Deus não opera milagres, não é isso. Estou dizendo que esse período de Deus enviar, se revelar, o mundo passou. Esse período que Deus prometeu enviar o Salvador já aconteceu. Acreditamos que Deus cura, acreditamos que Deus realiza essa obra através da oração da igreja. Muitas pessoas já foram curadas através da oração da igreja, mas esse negócio que as pessoas ficam aí buscando o dom, achando que tem o dom
O irmão orou pelo irmão uma vez, Deus curou e ele já saiu de peito estufado. Presenciei uma disputa de um certo pastor com um grupo de irmãs de seguração para ver quem tinha expulsado o demônio da vida de um rapaz. E um dizia que, no decorrer da semana, se gabando, que tinha expulsado o demônio, e outros falavam que nós que expulsamos, e no final o cara ainda estava endemoniado. Ainda estava demoniado. Um mês discutindo, mas o cara nunca foi liberto. Nós acreditamos que a igreja orando, e pelo poder da palavra, o Senhor conquista as pessoas, o Senhor traz as pessoas para o reino. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus Cristo, Ele está entronizado, Jesus Cristo está reinando. Então, através dos milagres, Jesus Cristo destronou Satanás. Apesar de muitos crentes ainda achar que Satanás governa, domina, não, Deus governa, Deus domina. Há uma frase interessante de Martim Lutero, que Martim Lutero diz que o diabo é o diabo de Deus, porque ele só faz o que Deus quer. Ele não foge dos controles nem dos propósitos de Deus, porque Deus tem domínio sobre toda a sua criação. Ele tem domínio também sobre os demônios. Então, como Martim Lutero disse, o diabo é o diabo de Deus. Ele não faz o que ele quer. Ele teve que pedir permissão para agir na vida de Jó. Ele teve que pedir permissão para se andar com os discípulos. Ele não faz o que ele quer. Muitas vezes ele serve como instrumento de juízo e de punição de Deus. Mas Jesus Cristo reina sobre a terra. Ele disse: foi-me dado todo o poder dos céus e da terra. Jesus Cristo destronou. Jesus Cristo despojou. Saqueou sua casa, tirou ele do domínio, ele não governa mais, ele não domina, ele não pode enganar mais as nações, porque o Evangelho foi pregado a todas as nações, como nosso Senhor Jesus Cristo tinha dito. Ele está, mas Satanás está aí bagunçando, e o homem não está? Quando Paulo está tratando da maldade para Timóteo, ele não está falando do diabo, ele está falando dos homens. Então, às vezes, a gente esquece que o homem tem uma natureza mal, está fazendo muitas coisas, e Deus quer justamente regenerá-lo, Jesus quer salvá-lo, quer libertá-lo dos seus pecados. E é por isso que Jesus envia a igreja para pregar o Evangelho, para que através do Evangelho as pessoas sejam libertas, as pessoas sejam salvas. Então aqui a gente vê a vitória de Jesus Cristo com poder sobre os demônios, Jesus Cristo curando os enfermos, Jesus Cristo ressuscitando os mortos e dizendo: é chegado a vós o reino dos céus. Você observou a vitória de Jesus Cristo sobre os demônios? Jesus Cristo expulsando o demônio da vida das pessoas. E quando uma pessoa é liberta, pastor, é quando o Evangelho, irmãos, ilumina o coração dessas pessoas que estão cegas pelo príncipe deste século. Quando o Evangelho chega, que ilumina, essas pessoas são libertas. Essas pessoas saem da escravidão, saem do calabouço. Por isso que a igreja deve se preocupar em pregar o Evangelho. Tem muitas pessoas que, às vezes, fazem um trabalho de exorcismo, mas, depois daquele trabalho, não prega o Evangelho para o endemoniado, porque ele só vai ser liberto
através de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse uma coisa interessante, que quando o demônio ele sai daquela casa, ele fica doido para voltar. Aí o que acontece? Ele vai buscar 7 espíritos pior do que ele, e quando ele chega aqui encontra a casa adornada, varrida, ele se apodera desta casa e o estado dela é pior do que o de antes. O que Jesus Cristo está dizendo? Ou Jesus Cristo reina nesta casa, ou Satanás reina nesta casa. Jesus, ele expulsa o Satanás dessa casa. Mas se as pessoas não colocar, irmãos, um novo rei em sua casa, se submetendo a ele, com certeza Satanás vai vir com 7 piores para conquistar novamente esta casa, e ele diz, e o seu estado é pior do que o de antes. Então é importante que a gente pregue o evangelho para as pessoas, porque Jesus Cristo já venceu Satanás. Ele já despojou Satanás, ele já tomou o domínio dele, e é Jesus Cristo que reina. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Fiquemos em pé.